internauta, seja muito bem-vindo, começando o iSport, o primeiro programa de muitos que virão pela frente com toda certeza. Em nome de Morena Índia Moda Feminina, JC Pinturas e Gráfica Imprime. Olha, é um bate-papo muito bacana que a gente vai trazer para você nesse projeto nosso que tenho certeza fará muito sucesso aqui na cidade de Araxá. E nesse iSport de hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos maiores cronistas esportivos de Araxá e região em todos os tempos. Eu estou falando dele, nosso querido amigo Jorge Eustáquio Cérvulo. Jorge Eustáquio, seja muito bem-vindo ao iTV, nesse iSport. Seja bem-vindo, um grande abraço, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço, acho que é importante mais um projeto desses também, para abrir espaços, e agradeço a deferência do grande amigo Edu, um jovem que a gente ficou conhecendo há pouco tempo, trabalhou junto, né? E nesses 41 anos que eu moro em Araxá, deles 40 ininterruptos no rádio, né? Então a gente fica muito feliz de ver abrir um novo canal de esportes, de informações, sendo o primeiro a ser convidado a participar desse bate-papo. Então eu agradeço a produção, a você, Eduardo, né, e que possamos aqui falar muito do esporte, do passado, do presente, né, e quem sabe aí, com o fim da pandemia, a gente tem um grande futuro. Com certeza, optamos por não usarmos máscara, mas guardando, logicamente, uma distância de segurança. Dá para levar esse bate-papo com toda segurança, sem nenhum risco. Vamos lá, Jorge Eustáquio dispensa a apresentação aqui em Araxá, em toda a região, mas relembrando um pouquinho da sua carreira, Jorge, que, como você disse, né, tantos anos já na crônica esportiva araxaense, como é que a gente pode fazer um resumo dessa sua carreira ao longo de tanto tempo? São 41 anos morando em Araxá, 40 deles no rádio, né? Eu estou há pouco mais de um ano na prefeitura, né? Um ano e meio mais ou menos, mas a carreira começou em 1975 ainda. Eu nasci em 76. Pois é, ela começou em Ibiá, na radiodifusora, na extinta radiodifusora, curioso, gostava muito de rádio, ouvia as emissoras do Rio de Janeiro, as grandes de São Paulo, de BH só Inconfidência era que tinha uma certa potência. Então isso foi criando, né, ao longo dos anos aquela expectativa. Então o início foi em 1975, para valer 76, e de lá para cá não parei mais, né? Parei com esse tempo agora que eu estou fora, né, que o meu último trabalho terminou em fevereiro de 2019 na Rádio Ibiara. E antes de começar o Jorge Eustáquio na crônica esportiva, ali só ouvindo rádio, criando identidade, né, mas com algumas referências. Quais foram suas principais referências no rádio? As principais referências foram o Rio de Janeiro, né? Você vê, a grande influência do passado foi o Rio de Janeiro, as emissoras de rádio do Rio, né? Rádio Nacional, Rádio Globo, não era a Globo, a Marinho Veiga, essas emissoras aí, que tinham os grandes narradores, Jorge Cury, Valdir Amaral. Então naquela época você foi pegando aquele estilo carioca, a influência carioca. A paulista já é uma influência da era Osmar Santos, né? Quando Osmar realmente apareceu para valer na crônica esportiva mesmo, na Jovem Pan, depois Bandeirantes, depois Globo, né? Então foi um grande momento, foi uma grande mudança, em São Paulo foi com Osmar Santos. José Silvério, Fiore Giliotti. Isso aí já eram mais assim, aqueles de pouca explosão, né? Agora de influência mesmo, no meu caso, eu ouvi o rádio carioca. Aqui na cidade de Araxá, na crônica esportiva araxaense, aqui na região, quais os principais nomes você citaria? Eu trabalhei com muitos bons nomes. O primeiro que me recebeu em Araxá era o Jairo Andrade. O Jairo foi um grande companheiro, hoje mora em Patos de Minas, fanático por rádio, aposentado, funcionário da CEMIG, mas é um cara espetacular. E os demais companheiros que eu tive, o Siloé Araújo, foi um dos grandes companheiros que nós tivemos aqui na Araxá, Zé Antônio, que continua firme no rádio até hoje, e isso na área esportiva. E alguns nomes que nós fomos lançando, né? O caso do Paulo César Oliveira, que eu auxiliei a lançá-lo no rádio como repórter, o Alexandre Molo,
que mora hoje em Belo Horizonte, que foi um dos bons repórteres, Luiz Carlos Silva. Então, essa meninada, Rogério Pereira, Toró dessa nova geração, o Caio César Aureliano, o Caião. Então, essa turma tudo aí pegaram as dicas com a gente, né? Então, assim, eu trabalhei com muita gente boa, trabalhei com o França Filho, que era o chefe da equipe, mas não era narrador, era só o chefe da equipe, né? Trabalhei com o Aguinaldo Guimarães Borges como comentarista, o João Franco, que mora hoje em Uberaba, que na época trabalhava na Fosfértil, em Tapira, foi um dos comentaristas nossos, Guilherme Castro, um dos grandes comentaristas também nossos aqui de Araxá, Ferreira Júnior, saudoso Ferreira Júnior, Márcio Rosa, né, dessa nova geração, Eustáquio Silva, o Carlos Júnior, essa turma toda que eu trabalhei aí, realmente são grandes nomes da crônica esportiva, de um modo geral, cada um ao seu modo. Tá, agora eu vou te colocar numa saia justa para eleger o grande nome, não vale Jorge Eustáquio, o grande nome da imprensa esportiva araxaense, seja na narração, na reportagem, comentário, imprensa escrita, enfim, qual o grande nome da crônica esportiva araxaense, na sua opinião? Eu da minha geração para cá, que eu pude acompanhar, eu até esqueci do repórter, que trabalhou muito tempo comigo também, o Eustáquio Marins, saudoso Eustáquio Marins, repórter realmente muito vivaz, uma pessoa perspicaz, realmente eu gostava muito dele, trabalhei muito tempo com ele também. Ele era um colaborador, ele não era efetivo de rádio, mas era um colaborador super eficiente. Então, assim, de narrador, e que veio, inovou, e que fez aquela grande audiência, aquela grande briga entre Rádio Imbiara e Rádio Cidade, foi o companheiro Silvio Araújo também, de boa memória, né? Hoje saudoso também, foi o grande nome assim, dessa geração. No passado, realmente, eu não convivi, né? Mas nós temos bons nomes, o Márcio é um bom narrador, o Alex Ribeiro, né? E nós também incluímos aí nesse meio, né? Também como narrador e como repórter. Maravilha, grande abraço ao Márcio Rosa, nosso companheiro, que está lá na Rádio Imbiara fazendo o seu trabalho, sempre muito bem feito, parabéns, Márcio. Agora, dentro de campo, né, o futebol, infelizmente pela questão da pandemia, ou seja, infelizmente pela questão exatamente do isolamento, mas como tem que ser, né? O futebol está parado aqui no Brasil, em Araxá não poderia ser diferente, a gente que tem o Ruralão aqui, também o futebol amador, que são os carros-chefes aqui da nossa cidade em relação ao futebol, também esses dois campeonatos estão parados. Como é que você está vendo essa situação para essa galera, tanto do Ruralão quanto do futebol amador? Eu estou hoje na Secretaria de Esportes, né? Mas eu acredito que o Ruralão é uma situação bem difícil também da gente realizar, porque o número de clubes, a tendência, até pelo sucesso que foi os últimos anos, né, foi muito grande, e a procura foi muito grande, eu tenho certeza que aumentaria o número de participantes esse ano. Lógico que por ser um ano eleitoral você não pode exceder, né, aos gastos, mas o número de participantes pode aumentar e você fazer uma forma de disputa adequada àquele valor. E o que acontece? Eu acho, se for aberto o espaço a partir de julho, setembro, ainda dá tempo de você fazer tanto o amador como o Ruralão, como terminar a Copinha Feminina, que começou muito bem também, lá no estádio Fausto Alvim, grandes jogos, 8 equipes participando, todo mundo muito animado, né? Então eu tenho impressão, Eduardo, que se a pandemia parar agora vamos pôr estourando julho, para começar algo em setembro, tudo bem. Eu acho assim que dá tempo de fazer os campeonatos. Relembrando um pouco agora o futebol amador e também o Ruralão aqui da nossa cidade, o que você, por tudo que você já acompanhou, o que você destacaria em relação a times? Quais são os atuais campeões, tanto do Ruralão quanto do futebol amador? E os grandes times que você já viu? Eu vi grandes times no futebol amador de Araxá. Quando eu cheguei tinha 12 equipes disputando o campeonato amador. Naqueles anos, 80, início dos 90, quem mandava na competição era o Caiçara, foi o maior vencedor do bairro São Geraldo. Depois veio o City, que também ganhou vários campeonatos, Dínamo, Vila Nova. E o atual campeão do Ruralão é a Máfia. A Máfia tem 6 títulos do Ruralão. 4 deles consecutivos, é isso mesmo. E o Vila Nova é o atual campeão amador, uma das equipes mais tradicionais de Araxá. Então são grandes equipes, tanto a Máfia
no Ruralão quanto o Vila Nova no Amador. Araxá tem bons jogadores, né, Jorge? A gente tem aí, citando exemplos de atletas que chegaram até a seleção brasileira, né, como foi o caso do Edmar, o Formiga, se não me engano, também chegou à seleção brasileira, né? Agora o Neto, goleiro, também sendo convocado para a seleção brasileira, até atuando já na equipe principal do Brasil. Mas aqui na nossa cidade, dentro do futebol amador, dentro do Ruralão, alguns jogadores que você possa, assim, nossa, esse aí, se tivesse levado uma carreira profissional, se tivesse seguido, se dedicado numa carreira profissional, também chegaria longe, porque joga muito. Nós temos vários jogadores, eu seria até injusto citar um ou outro, porque eu sou amigo da maioria, né, do futebol amador e do Ruralão, mas eu falo assim, vamos dar uma chegada lá um pouquinho atrás, né, que a gente pode citar, que são jogadores, ex-jogadores. Quando eu cheguei em Araxá, o Pedrinho Jacaré comandava o Dínamo. Não é que ele comandava, ele participava lá do Dínamo. E eu falo, ó, você vai ver um meia, um ponta de lança, um ponta mais pela esquerda, jogar no meu time, de apelido Caneta. Aí eu fui realmente ver, era um grande jogador. Ele foi um dos grandes vencedores do Ruralão, do Amadorão, foi profissional no Araxá Esporte, aquele profissional que trabalhava de dia numa empresa e à noite jogava no Araxá Esporte, e foi um grande jogador, fala-se citando, né, como um prata da casa, que foi um dos grandes jogadores também. Merrinho foi outro, que não me lembro dele jogando no Araxá Esporte, mas foi um dos grandes jogadores do nosso futebol amador. E agora, recentemente, nós temos grandes jogadores atuando no nosso futebol amador, futebol profissional, que já passou, como o caso do Dedé, né, que é jogador de Araxá, o Hilton Sargento, que jogou em várias equipes do futebol brasileiro e fora do Brasil também. Ele começou a praticar futebol, inclusive, mais velho um pouquinho, mas se deu bem como profissional, né? E esses jogadores que levaram o nome de Araxá, o caso do Marcelo, que adotou o nome de Araxá, né, como Marcelo Araxá, e o Dudu Araxá também, que teve boa performance também, fora, né, jogando fora de Araxá. Não vamos citar todo mundo, que de repente nós vamos queimar, né? E finalmente o Davi. O Davi foi o que teve a carreira, assim, ultimamente em grandes times, foi a carreira mais duradoura um pouquinho. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Davi em Brasília, quando os times de Brasília disputavam a Série B, ele atuando, se não me engano, pelo Marília, né, e também teve passagem pelo Fluminense, que eu me lembro. Teve pelo Fluminense, pelo Goiás, né? Goiás foi a grande fase dele, o América Mineiro. Bom jogador. Bom jogador. Realmente o Davi foi um dos grandes nomes do nosso futebol profissional, né? No amador, eu não me lembro do Davi, só se foi de escolinha, mas eu lembro do Davi quando o Davi foi parar no Atlético Paranaense, né? Também. Foi com a safra levada pelo Moraes na Atlético Paranaense. Em termos de homem-gol, o Caceba vem despontando aí como artilheiro já há alguns anos, né? O Caceba foi artilheiro do Ruralão, artilheiro do Amadorão, artilheiro do Veterano. Nem sabia que Caceba sabia jogar bola. Aí muita gente fala assim, gente, mas o Caceba não tem essa categoria, mas ele tem o cheiro do gol, né? Da maravilha, ele sabe o caminho, ele sabe o caminho do gol. O Caceba é uma pessoa importante, dentro do futebol, é aquele cara que, se a bola bater na trave e bater nele, ele está ali para conferir. Então eu acho importante esse tipo de jogador, e o Caceba tem sido artilheiro justamente por causa disso. Por acreditar, por estar ali na hora certa, no lugar certo, naquele momento exato para fazer o gol. Sensacional. Ainda tem muito mais conversa com Jorge Eustáquio Cérvulo aqui no AI Esporte, em nome de Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você, mulher, andar na moda gastando pouco. Roupas e acessórios em geral das melhores marcas você encontra na Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você andar na moda com estilo, com bom gosto e qualidade. E sempre com ofertas especiais para você. Dividimos suas compras sem juros no cartão. Morena Índia Moda Feminina, Rua Calimério Guimarães, 756 no centro. Telefone 99103-4673. De volta com o AI Esporte aqui na sua UAI TV, entrevistando hoje o nosso convidado mais que especial, cronista esportivo Jorge Eustáquio Cérvulo. Primeiro bloco falamos
do rádio araxaense, da carreira do Jorge Eustáquio, do futebol amador também do Ruralão. Agora a gente abrange um pouco mais para o futebol brasileiro. Jorge, com essa questão da pandemia, a paralisação do futebol aqui no nosso país, quais os times mais prejudicados ou os mais beneficiados? Não financeiramente, que a gente sabe que essa questão financeira vai ser ruim para todo mundo, mas a questão técnica dentro de campo, qual time que vinha bem com a paralisação pode ser prejudicado, qual time vinha mal, que a paralisação, nossa, que beleza, na sua opinião, pelo que você vinha acompanhando? A paralisação ela foi ruim para os clubes do futebol de São Paulo, primeiro, onde as equipes do interior estavam muito bem na competição. De igual para igual, talvez melhor do que as equipes da capital, no caso Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. E em Minas Gerais, onde a América e Tombense puxam a fila da liderança, né? Inclusive a Federação Mineira de Futebol queria, não quer, né? Mas há uma predisposição de dar ao América o título de campeão mineiro. Lógico que está ali na frente, mas para Tombense, um time do interior, que vem ali de um lado e do outro, para Tombense seria importante que a decisão fosse dentro de campo. Agora, foi mais prejudicado foram as equipes que estão bem na competição. No caso, os clubes do interior de São Paulo, que estavam muito bem no Campeonato Paulista, e América e Tombense no Campeonato Mineiro. Como é que você analisa hoje o futebol brasileiro, fazendo uma projeção futura, vamos dizer aí, próximos 5, 10 anos, quais as equipes que você acha que vão se destacar? Bom, se seguir o ritmo do Flamengo, pode ser que nós tenhamos mais equipes, mas a estrutura do futebol brasileiro, a maioria dos clubes estão falidos, né? A história do Cruzeiro, ela acendeu uma luz vermelha nos clubes grandes do futebol brasileiro. E isso sabe por quê? Porque todo mundo é enrolado, né? Isso é desde quando a gente acompanha o futebol, os clubes fazem dívida, os presidentes fazem dívida para ser campeões e deixam a dívida para o seu sucessor. No caso do Cruzeiro, que estourou agora mais recentemente, é que estava entrando dinheiro e não estava ficando no clube, né? Mas o que vai acontecer com o Atlético, me parece que o que foi apontado pelo Sete Câmara para o seu Conselho Deliberativo é umas contas que não fecham, outras grandes equipes do futebol brasileiro também. A grande gestão do futebol brasileiro foi o Flamengo, tanto é que o Flamengo ganhou tudo a nível de sul-americano e brasileiro. Então pode ser um grande exemplo a partir daí. Mas também não exime o Flamengo de ter dívidas altas também não. O Flamengo tem grandes dívidas também. Tem alguma coisa maquiada aí nesse sentido. Agora, os clubes têm que trabalhar para voltar àqueles tempos em que o futebol era bem igual no Brasil. Hoje, você tem 3, 4 equipes muito superiores. Os demais vão brigar por outros cargos, por outras vagas, né, a nível de competições continentais, né, Sul-Americana, Libertadores, do que propriamente dito do Campeonato Brasileiro. Quais são esses 3, na sua opinião, esses 3 tão superiores hoje? Hoje você tem o Flamengo, você tem um Palmeiras, que é um time forte, e um Grêmio. Eu acho que o Grêmio é muito estruturado também. Como o Inter também é, mas o Grêmio está num patamar um pouquinho acima do Internacional. Concordo, até porque o Inter caiu recentemente para a segunda divisão e dá uma atrapalhada aí no trajeto, né? Para quem sabe está brigando de igual para igual com os grandes times. Afunilando agora, chegando aqui no nosso estado, a gente vai falar dos times de Minas, né? Você falou do Atlético Mineiro, que o Sete Câmara disse que as contas não fecham. O Atlético Mineiro, como é que você enxerga do ano passado para esse ano? Esse ano o time começou realmente com a eliminação na Sul-Americana para o União Santa Fé da Argentina, depois da Copa do Brasil para os Afogados da Engazeira de Pernambuco, e acabou trocando o técnico do Dudamel pelo técnico Sampaoli, né? O Atlético começou muito mal o ano de 2020. Agora com a paralisação, com o Sampaoli como técnico, isso pode mudar? O Atlético pode realmente alçar voos mais altos? É uma loucura, né? O Sampaoli, por exemplo, ele custa o quê? O valor de 5, 6 grandes jogadores. Se o Atlético tivesse investido em 5, 6 grandes jogadores, é o valor que é o salário de Sampaoli. Mas ele trata-se de um grande treinador. Mas é um treinador ainda que não provou que é vitorioso. Ele não provou no papel ainda que é campeão de alguma coisa, né? Então, o
a aposta do Atlético é muito boa. Ele fez um grande trabalho no Santos, um Santos que tinha um time muito limitado, e o Atlético tem uma equipe bem melhor esse ano, até para começar a competição, do que tinha o ano passado. Eu acho que a expectativa do Atlético esse ano é muito boa. Mesmo com esse valor tão alto, fala-se em R$ 1.200.000 por mês para a comissão técnica. Você acha que é um dinheiro bem investido? Você acha que esse retorno pode vir à altura? Pode vir, mas é muito dinheiro investido em treinador e numa comissão técnica. Mas hoje qualquer treinador que está até iniciando carreira aí hoje, que passa por um time pequeno, vai para um grande, ele tem um salário bom, né? Isso a gente tem visto aí na maior parte das equipes que tem trocado de treinador sucessivamente. Eu acho que o Sampaoli é um bom treinador, ele é inovador, ele gosta de bons jogadores, eu também gosto, né? Você também gosta. E tomara que dê certo no Atlético. Vamos esperar, mas o Atlético tem um time bem melhor que o do ano passado. É verdade, você falou em relação à parte financeira, né? O Atlético está aí prometendo o seu novo estádio, um estádio moderno, arrojado, com capacidade, fala-se, para 47 mil torcedores, né? A expectativa de gasto de 410 milhões de reais nesse estádio lá em Belo Horizonte. Como é que você analisa o Atlético com essa questão? Porque já começou a construção, né? O Atlético vai trazer esse novo estádio. Acredito que até 2022 o Atlético deve estar inaugurando esse novo estádio. O que muda no patamar do Atlético Mineiro com um estádio desse próprio? Eu acho que muda muito. O estádio não é do Atlético durante uns, eu acho que 30, né? 30 anos. Vai ficar com a MRV, que vai construir o estádio e vai repassar para o Atlético. Mas ela vai ter algumas garantias do Atlético para a construção desse estádio aí. Não, o Atlético muda. O Atlético é um time grande, é um time super estruturado e que vai ficar gigante agora com a construção do seu próprio estádio. Eu acho que uma arena do próprio clube, como tem Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Internacional, o Atlético tendo a sua arena agora realmente vai ser um dos grandes times do futebol brasileiro, vai ser gigante no futebol brasileiro. Pois é, por outro lado, né, esse paradoxo aqui no nosso estado, o Atlético começou o ano mal tecnicamente dentro de campo, terminou 2019 não tão bem como o torcedor esperava, né? Mas o Atlético ultimamente vem brigando sempre na parte de cima da tabela, conquistou, a gente pode dizer recentemente, por um time centenário, Libertadores, Copa do Brasil, né, que ainda não tinha no seu currículo. E o Cruzeiro, por outro lado, né, depois de conquistar o bi da Copa do Brasil, vive essa situação de, pela primeira vez em sua história, ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Como é que você está vendo esse Cruzeiro? Como que esse Cruzeiro vai se reerguer, Jorge? Eu acho que a situação do Cruzeiro é a mais difícil. Agora, de imediato, acho que no Cruzeiro não tem essa estrutura nesse momento de soerguer, não. A não ser que com essa parada, com essa pandemia, com esse novo presidente que vai ficar só até dezembro, né? Depois para frente tem, aí vai ser eleito um novo presidente, talvez até que ele continue o seu trabalho. Mas o Cruzeiro tem muitos abnegados, gente muito rica, né, por trás também, como tem o Atlético, como tem os grandes clubes do futebol brasileiro. Eu tenho a impressão que o soerguimento do Cruzeiro vai ser rápido, mas não tão rápido como foram outras equipes aí. O Cruzeiro vai passar um pouquinho de aperto, até mesmo porque está no fundo do poço nesse momento. Mas é um grande time, né, é um dos grandes do futebol brasileiro e tem tudo para voltar, né, para a primeira divisão ou voltar para os seus dias melhores. Por questões de dívidas, você vê possibilidade de que a FIFA realmente desça o Cruzeiro mais uma divisão para a terceira ou você não... A FIFA não tem nada disso não. A FIFA, se tiver o problema da dívida, né, ela vai cobrar. Se não pagar, ela vai tomar os pontos ou descer até a equipe de competições. Ela não fez isso aqui não, ela fez com grandes clubes do futebol brasileiro. E o Manchester, o City, né? O City ou o Chelsea, um deles lá está com problema realmente com a FIFA. É o Manchester City. Então tá. Você vê, então é um dos grandes, um dos gigantes do futebol mundial. Poder disputar campeonato europeu por 5 anos. Pois é, então o que acontece? Com a FIFA não tem essa moleza não. Cruzeiro e Atlético estão devendo jogadores antigos aí, jogadores que nem no clube estão mais, né? Vai ter que pagar. Se não pagar, vai ter o problema agora de perder os pontos ou até mesmo cair de série. É verdade, o Cruzeiro que terminou o ano passado, repetindo, relembrando, caindo para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história, né? O grande Cruzeiro caiu de divisão e por ser um time grande, pela camisa vitoriosa que tem o Cruzeiro, todo mundo já esperava
começar um 2020 já com mais cara de Cruzeiro, né? Aí o time perde para o Coimbra, primeira vitória da história do Coimbra num Campeonato Mineiro de primeira divisão, o time lá de Contagem, né? E também perde para o CRB, a Copa do Brasil. Tá certo, ainda tem um jogo de volta, se caso a Copa do Brasil for ter sequência, o Cruzeiro ainda tem um jogo de volta, mas perdeu em casa para o CRB por 2-0. Começou pior do que o Cruzeirense poderia imaginar, né? O Cruzeiro começou 2020 muito pobre, né, Eduardo? Eu acho assim, o Cruzeiro é gigante, começou a sair os jogadores, a dispensar os jogadores, a crise, busca jogadores razoáveis, né? Pelo menos jogadores rodados. Aí foi apostar em certos meninos aí trazidos pelo Adilson Batista, por outros que não emplacaram, jogadores com problema, jogadores que não têm o peso da camisa do Cruzeiro, de um grande time. Então isso aí foi mexendo aqui, mexendo ali e não arrumou a casa. Não arrumou a casa ficou ruim, o Henderson vai ter problema com esse time, para montar esse time, mas vai ter tempo de arrumar. Vai ter tempo da chegada de novos jogadores para encorpar o time, colocar um time mais forte dentro de campo do Campeonato Brasileiro. Maravilha. Dando um pitaco rapidinho aqui sobre seleção brasileira, Jorge, eu queria que você analisasse o trabalho do Tite. Ele seria o técnico ideal, é o técnico ideal para a seleção brasileira nesse momento, na sua opinião, ou teria um outro nome que você apontaria como mais indicado? Você sabe que seleção é um problema, né? Nenhum treinador agrada, a sequência dos treinadores às vezes não são boas. Uma sequência boa, como foi a do Tele Santana, não ganhou. Quer dizer, mas ficou marcada a seleção de 82. Ficou, mas ganhou o quê? Não ganhou. Né? O Sócrates foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ganhou? Não. Quem ganhou? Raí, irmão dele, que era tecnicamente inferior ao Sócrates, mas proporcionalmente, em termos de título, ganhou títulos, né, com São Paulo e ganhou títulos com a seleção brasileira. Então, o que você vê? O treinador é um problema para a seleção, sabe por quê? Porque o treinador não é o do dia a dia do time de futebol. O treinador que fica ali com o jogador todo dia. Eles juntam uma turma lá de toda a parte do mundo e vai treinar uma semana, 2 semanas, 15 dias e jogar. Então, o treinador de seleção é complicado. Eu acho que para agradar ser treinador de seleção, ele teria que ser o treinador das divisões de base todas para conhecer todo o crescimento dos jogadores para saber naquela posição certinha quem tem, mas isso não vai acontecer em lugar nenhum. Um treinador aqui dá certo, outro não dá certo, e o Tite é aquele que estava com o nome na praça na época e que foi bem. Outros grandes passaram também e não deram certo à frente da seleção. Você deu a deixa em relação a jogadores, né? Como é que você analisa hoje a matéria-prima do futebol brasileiro? A matéria-prima do futebol brasileiro continua boa. Eu acho que nós estamos exagerando. É quando a gente traz... O jogador joga no Flamengo, que hoje, no Atlético, no Cruzeiro, e ele não é convocado de jeito nenhum. Ele vai para o exterior, ele já é convocado. Ele é visto de outros olhos, não pode. Tem alguma coisa errada. Ou tem empresário, ou tem marca de chuteira, marca de camisa, que obriga a ter esses jogadores. Porque, na realidade, nem todo mundo que está na Europa é melhor que todo mundo que está no Brasil. Nós temos um grande jogador no futebol brasileiro que poderiam vestir essa camisa com mais hombridade, com mais força, com mais vontade do que quem está na Europa. Perfeito, mas e o Neymar, hein, Jorge? É uma polêmica em cima desse garoto, talvez por algumas atitudes fora de campo, mas dentro de campo, analisando o Neymar, ainda pode ser o grande cara do futebol brasileiro, até do futebol mundial? Ele é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, exportação, né, e mundial. Mas ele é muito irresponsável com ele mesmo, né, porque o Neymar, ele gostou muito de mídia. Ele gosta muito de uma mídia, e essa mídia acaba atrapalhando a vida do Neymar. Né? Mas dentro de campo eu acredito que o Neymar ainda pode dar algo mais do que aquilo que a gente esperava dele. O Neymar teve uma fase muito boa até chegar no Barcelona, depois aquela de virar ídolo um ídolo solo no Paris Saint-Germain, me parece que deu a ele, não conseguiu achar aquele status, porque o time não é aquele timaço que era o Barcelona para ajudar ele, como era o Santos ajudando ele também. Verdade, ainda tem muito mais o iSport para você com o Jorge Eustáquio Cérvulo.
em nome de JC Pinturas Decorativas e Limpeza Pesada, especialista em pinturas decorativas, efeitos de madeira rústica, pedra, marmorato, cimento queimado, além de um completo serviço de pintura e limpeza pesada em geral. JC Pintura atende residências e empresas, tudo para deixar sua casa ainda mais bonita. Orçamentos pelos telefones 992232612 e 98804-8147. Falar com Jefferson Costa, conversando com o nosso querido Jorge Eustáquio Cérvulo, um dos maiores cronistas de Araxá e região. Agora o papo é aquele, Jorge. Araxá Esporte Clube. Balança coração, né? Araxá Esporte Clube, qual é a situação do clube hoje em dia? Pode vir a disputar de novo o campeonato da segunda divisão? Qual divisão o Araxá entraria hoje? A gente não sabe se 2020 ou se 2021, mas qual a situação do clube, do Araxá Esporte Clube hoje? Com essa situação toda da pandemia, né, do coronavírus, eu tenho a impressão que o Araxá, como a maioria dos clubes, não tem condições de disputar uma terceira divisão mineira, que é a chamada segunda divisão. Nós temos o módulo 1, módulo 2 e a segunda divisão. Por quê? Porque os clubes, além de não ter estrutura, a turma do interior, os campeonatos nossos não vão acabar. O módulo 2, por exemplo, que parou também, que os clubes dispensaram os jogadores, comissão técnica, vão ter que refazer. A federação não vai conseguir terminar o campeonato mineiro do módulo 2 para descer 2 e subir 2 da segunda divisão. Então, eu tenho a impressão que o Araxá Esporte esse ano passa sem disputar. Agora está na hora de arregaçar as mangas, a diretoria que está lá com o Jefferson Leite, trabalhar firme no propósito de buscar recursos, trabalhar para soerguer realmente a situação do Araxá Esporte Clube. Há muitas dívidas pendentes, o que atrapalha o futebol no Brasil e no interior principalmente, são as dívidas para com jogadores, funcionários, e isso aí ao longo dos anos, isso na questão da justiça, a justiça bloqueia tudo. Então ela bloqueia os patrocínios e com isso o Araxá fica sem onde buscar os seus recursos. A CBMM, a prefeitura, os grandes apoios da cidade são dados ao Araxá, mas nesse momento não tem como acreditar em conta, né, porque são bloqueados pela justiça. Então a situação hoje, eu acho difícil do Araxá disputar qualquer competição a nível de estado esse ano, até mesmo pela situação que está passando o mundo e o Brasil também. Perfeito. Eu fui torcedor de arquibancada no Fausto Alvim, com um radinho ali, ouvindo o Jorge Eustáquio e assistindo o Ganso dentro de campo, em 1990, aquele timaço que foi promovido à primeira divisão do Campeonato Mineiro, né, Jorge? Mas foram 3 vezes que o Araxá subiu para a primeira divisão? Foi 3 vezes. E foi bate e volta nas 3? Não, teve umas que ficou mais. Já chegou a ficar mais tempo. Tempo. Mas nunca se firma realmente o Araxá Esporte no cenário mineiro. O Araxá é uma cidade que tem condição, né, tem grandes empresas, tem grandes indústrias, e o Araxá não se firma no futebol mineiro. O que falta para o Ganso? Justamente o que eu falo, falta essa estrutura, né, de profissional mesmo, né? Por exemplo, o Araxá era para ter uma sede, teve um clube, esse clube perdeu, foi fatiado, alguém ficou dono dele, depois fatiou lá com as terras, é um negócio danado, né? Então, clube do interior, você pode ver, os grandes clubes do interior de São Paulo, que fizeram sucesso no passado, estão voltando aos pouquinhos, mas tem clube que já está fora do mapa há muito tempo. E o Araxá ainda sobrevive. Agora, eu preciso realmente estruturar. Agora, Jorge, você tem a solução? Eu não tenho. Eu não sou um cara da direção do futebol. Eu sou um cronista esportivo, eu sou um analista, né? Eu não sou aquele cara ligado a números de clube ou a o que é gasto ou não dentro de um clube de futebol. Aí a parte é de quem realmente se propôs a dirigir a equipe. A gente espera que o mais rápido possível nós tenhamos aí de volta o Araxá. Aqui que eu falo, o Araxá não pode depender só do estádio Fausto Alvim. Ele ficar, vamos ter concentração no estádio Fausto Alvim, vamos morar no estádio Fausto Alvim, vamos fazer... Não. Eu acho que teria que ter uma estrutura própria, o estádio Fausto Alvim ser usado apenas para jogos da equipe. E não é uma exclusividade para a cidade de Araxá, né? A gente tem Uberlândia, que é uma cidade gigante, o segundo maior interior do estado, né, em termos de população, e Uberlândia também não se firma na primeira divisão do Campeonato Mineiro. A gente tem Patos de Minas,
que é uma cidade relativamente do tamanho de Araxá em relação à população, com 2 times, não sobe e desce ali segunda e primeira divisões, mas estão ali Mamoré e o RT, né? Uberaba também, que é uma cidade maior, Uberaba também nunca se firma ali na primeira divisão, mas a questão, isso mostra que é gestão. Eu acho que sim, porque tem gestões realmente que as equipes se mantêm na competição. Independentemente do tamanho da cidade, Patos tem 2 times, é a gestão do RT e do Mamoré, que os times, A do RT tem sido muito boa, que o RT já tem um tempo bom já na primeira divisão, Exatamente. como patrocínio. Demorou a voltar, voltou, está há 2 anos, terceira temporada na primeira divisão. Quer dizer, é muito bom, né? Eu acho que é um exemplo que tem que ser seguido. Agora, em relação às cidades, realmente, Uberaba, Uberlândia, Araxá, Patos, são cidades que mereciam algo melhor. Mas o estilo de campeonato mineiro, de campeonato de 3, 4 meses, realmente não dá para montar time de futebol para ser permanente o ano todo. Perfeito, Jorge. Aqui também a gente já falou de grandes times do futebol brasileiro, você já citou Sócrates, Raí, então a gente pega esse exemplo, né? Como tem Pelé para o Santos, guardadas as proporções, claro, mas o Santos tem o Pelé como grande ídolo, o São Paulo tem Rogério Ceni, tem Raí, tem o Muricy como grande técnico, o Grêmio tem o Renato Gaúcho como jogador e como técnico. O Araxá Sport, quem você considera assim os principais ídolos do Araxá Sport na história, seja como jogador, seja como treinador? Como jogador, eu não convivi com ele como jogador, mas foi ídolo aqui também, que foi o Ganso. O Ganso, além de virar o mascote, né? O Ganso foi o zagueiro que bateu o pênalti lá, que classificou, deu o primeiro título, a classificação para a primeira divisão para Araxá em 66. Né? A história conta aí, eu não é da minha época, eu não morava em Araxá. O Ganso foi um dos nomes. Aguinaldo, que está aí hoje, né? Rogério, que eu vi jogar há pouco tempo. Né? Esse é o grande jogador. Nato, Cláudio que recentemente faleceu. A gente não vai citar vários nomes, mas essa geração nova de Calvex e Chiquinho, Marcelo, Araxá tá aí, Dedé, jogadores que passaram, que vestiram a camisa do Araxá com brilhantismo realmente e que deram muitas alegrias ao time, ao torcedor alvinegro. Calvex e Chiquinho que estavam no título de 90, né, no acesso em 1990. Aquelas bolas lançadas, o Calvex na saída de bola do meio campo era jogada ensaiada, né? Sensacional. Alguém recuava a bola pro Calvex jogava na ponta esquerda pro Chiquinho infiltrar e chutar. Né? Chiquinho foi um dos grandes nomes também, uma pessoa muito boa. E os treinadores aqui de Araxá, os que mais se destacaram? Do Araxá Sport? Olha, quando eu cheguei aqui tinha o Juquita, eles falaram muito do folclore do Juquita, né? Que ele era feiticeiro. Ele fazia uns trabalhos lá para amarrar o adversário, a juiz. Era realmente sensacional. Ele, de vez em quando, mas o Marão saía queimado das mãos, porque punha aquelas bombinhas dentro dos cocos, né? Esse coco da Bahia, e aí machucava. Mas as histórias que eles contam, né? Tivemos aí o Moraes, que não era um grande estrategista, mas foi um grande treinador, um cara descobridor de jogadores, né? Bons treinadores que passaram realmente aí pela equipe do Araxá. Esqueci de citar um dos nomes que foi importante nos últimos anos do Araxá Sport, foi o Goiano. O Goiano, quando eu cheguei aqui em 79, ele estava no Araxá Sport. E ele é goiano mesmo, né, de Porangatu, e o Goiano foi um dos grandes nomes que o Araxá teve e continua tendo até hoje. Né? Ele não joga mais, mas a gente tem que lembrar aqui do bom goiano no time do Araxá. E o Túlio Maravilha, que rodou o Brasil inteiro em busca do milésimo gol, né? Lá em Brasília ele teve no Brasiliense, no Botafogo DF, buscando lá gol, buscando 800, buscando 900, chegou ao milésimo aqui em Araxá. Ele tem o nomezinho dele garantido ali na calçada da fama do Fausto Alvim? Lá naquela calçada, eu acho que eu vi 3 pés lá, eu achei do Pedrinho, do Aguinaldo, não me lembro se tem um terceiro lá não, na porta do Fausto Alvim. Mas do Túlio não, né? Mas merece, né? Porque ele trouxe. A mulher falou assim: mas investiu alto no Túlio. Mas o Túlio foi uma propaganda muito boa para o Araxá Sport naquela ocasião. Foi notícia no Brasil inteiro. Foi muito boa. É verdade. Foi um marketing muito bem feito. Ele jogou alguma coisa? Não. O Túlio jogou absolutamente nada naquele time do Araxá. Mas bateu o pênalti bem, ganhou o jogo do Mamoré, com uma festa danada do Fausto Alvim, mas foi
marketing muito bom para o Araxá. Trouxe alegria para a cidade dentro e fora de campo. Né? Jorge, outra questão polêmica que vem surgindo no futebol nos últimos anos, pelo menos da Copa de 2018 para cá, o VAR, né? Que é o árbitro de vídeo, onde o árbitro tem a decisão dele ali no campo, mas a qualquer momento um gol pode ser anulado, um pênalti pode ser marcado, porque o árbitro está lá em cima no vídeo, no monitor, acompanhando o lance. Muita gente é contra, muita gente se braveja, outros falam que é a salvação, é a solução para o futebol, para acabar com a injustiça. O que você analisa em relação ao VAR? Qual é a sua opinião? No início eu não gostei, não. Eu achei que tirava muito o brilho do jogo. Até para você reclamar do adversário, de tudo quanto há. A nossa arbitragem, a nossa fala brasileira, que a gente assiste mais jogos aqui, ela melhorou muito. Você vê que os nossos auxiliares estão marcando impedimentos que, olha, a olho nu, não é fácil, não. A olho nu por quê? Porque ele prestou atenção no lançamento e na hora que o jogador estava numa linha, determinada linha ou não. Então tem acertado muito bem. Tem havido erros também. Mas o VAR é uma solução muito boa, desde que ele seja uma decisão mais rápida um pouquinho. É verdade. Mais rápida. É verdade. Né? Incomoda bastante aquela demora, aquela troca de ideias, ou não é, vai ser ou não vai ser, aquela demora. Mas é uma ideia muito boa e muito... É a modernidade. Ela chegou em todos os esportes e acabou chegando também no futebol. Agora, eu gostaria que a FIFA um dia mudasse a regra do impedimento. Que o jogador teria que estar com o corpo à frente, e não só o pescoço, o pé, a cabeça, você entendeu? O tronco, é o corpo todo. Uhum. Ele teria que ter uma linha à frente do jogador, porque seria fácil de marcar e seria mais vantagem para o atacante. Para o atacante, porque claro. hoje, qualquer coisinha, você marcou uma bracinha assim do lado, é impedimento. Aí é muito fácil. Se o cara tem um nariz um pouquinho grande, está impedido. Então, eu acho que a FIFA deveria mexer na regra do impedimento. Um corpo à frente. Você põe uma linha lá, ele está à frente, aí é impedimento. Não está na mesma linha, está um corpinho, um pescoço, cabeça, o que for lá, mas não está, vai valer o gol. Vai valer a jogada e não o impedimento. Mas mesmo que tenha que ser aperfeiçoado, melhorado, é um caminho sem volta? O VAR veio para ficar? É sem volta. É para os grandes campeonatos, né? Para os pequenos vai continuar tudo na base de reclamar do juiz. Isso é uma coisa que me incomoda, bem lembrado. Essa coisa de determinado jogo tem o VAR, determinado jogo não tem o VAR, né? Porque teoricamente é de menos importância. Não, futebol do interior não vai ter VAR fácil, amador não vai ter. O que vai ter realmente são os grandes clubes e os grandes campeonatos. Eu acho que só devia também tirar um pouquinho desse glamour. Tá ali até a linha do lado, ali vai ali ver rapidinho, tá, não tá, rapidinho, acabou. Uma televisãozinha que qualquer time do interior pode dar essa condição, né? Tá certo, tem a tecnologia para medir certinho ali a linha, o peito, igual você falou, se tá 1 centímetro a mais ali, o tronco, essa coisa toda, mas enfim, isso me incomoda bastante. Jogo tem o VAR, jogo não tem o VAR, isso aí realmente me incomoda um pouco. O VAR é uma tecnologia, um avanço, veio, vai ficar, só que tinha que ser um pouquinho mais rápido para melhorar a condição do jogo. É verdade. A gente vai chegando quase que no final do nosso bate-papo, Jorge. Eu queria que você falasse em relação ao rádio, um pouco assim, a gente teve a migração do AM para o FM, rádios tradicionalíssimas no nosso país fechando as portas. Como é que você vê o futuro do rádio e o futuro da crônica esportiva, o futuro das transmissões esportivas? Eu acho que virou uma grande concorrência hoje, né? Hoje você vai no campo de futebol, com o celular você mostra o jogo, né? Se ninguém estiver te vendo lá, você vai mostrar o jogo para o povo. Então a tecnologia hoje está na mão do cidadão, é cada dia mais avançada. E o rádio não preparou para essa concorrência. Não preparou para a concorrência da TV, depois deu uma firmada, voltou a ficar de igual para igual, né? A TV com a sua imagem, a imagem com o rádio com a sua imaginação, mas o rádio precisava de ser um pouquinho mais trabalhado. E o rádio, infelizmente, a gente vê, na maior parte, ele está entregue a mãos de beneficiários de famílias que tiveram, politicamente, ganhou o canal politicamente. Porque, na realidade, não são pessoas ligadas ao rádio, pessoas ligadas à crônica esportiva, ao jornalismo. Então, esse pessoal,
eles vieram herdando de família em família, e com isso eles fazem o que quer, e na realidade não é. O ouvinte, o que está aqui fora, e nós que somos do rádio, eu não faço rádio, eu transmiti futebol muitas vezes, fiz muito programa de música, de jornalismo, eu faço o programa para o ouvinte, eu não faço ele para mim, que se for fazer para você, o ouvinte vai desligar o rádio. Com certeza. Né? É isso então, mesmo. O rádio hoje ele perde a sua concorrência para as grandes redes. Então, ou ele acha uma maneira de modernizar, ou o rádio simplesmente vai acabar. A migração do AM para o FM enterra de vez a condição do rádio. Primeiro, porque o AM é um rádio popular, um rádio que pega na roça, um rádio que pega na beira do rio, né? A FM tem muita qualidade, mas não pega. Não é todo lugar que ela vai pegar. Ela tem a onda, o AM sobe e desce, já a FM é uma onda regular, né? De reta. Se tiver um obstáculo, ela não vai passar. Então, hoje, o rádio realmente precisa se reinventar para continuar. A gente fica com tristeza vendo as grandes emissoras fechando aí no país, fechando portas para grandes profissionais que vão ter que migrar para outros sistemas aí de transmissão também. Maravilha, agradecendo os nossos anunciantes, Morena Índia, Moda Feminina, JC Pinturas Decorativas e Limpeza Pesada e Gráfica Imprime. Jorge Eustáquio Cérvulo, cronista esportivo aqui da nossa cidade. Para mim é uma honra muito grande, eu que, repito, fui ouvinte do Jorge Eustáquio durante a minha infância, adolescência. Estou te colocando muito velho não, né, Jorge? Não tem problema. Mas cabelo branco aqui também, enfim, realmente fui ouvinte do Jorge Eustáquio durante muitos anos. Depois tive a honra e o prazer de trabalhar com o Jorge Eustáquio na Rádio Imbiara aqui na cidade de Araxá e hoje tendo o prazer e a honra também de entrevistá-lo aqui no UA Esporte. Jorge, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação, trazer para o nosso internauta seus conhecimentos e sua vasta bagagem como cronista esportivo. Eu não sou aquele cara que tem intimidade com as câmeras, né? Eu sou um cara do microfone, né? Daquele cara que fica atrás do microfone, né? na parte oculta, mas eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eu acho que falar de esportes é sempre muito bom. A gente que viveu essa vida toda aí, são mais de 45 anos de rádio. Eu comecei no rádio em 75 como narrador esportivo, né? Ainda engatinhando, mas fazendo algo com muita vontade. E a gente espera que... Aí muita gente tem me perguntado se eu vou encerrar a carreira, ainda não. Né? Eu acho que a carreira de radialista nunca acaba. Ela só dá um tempo. Eu estou dando esse tempo agora, e futuramente, quem sabe, a gente está aí, no meio de esportivo de novo, né? A gente tem o nosso trabalho lá no site também, então, quer dizer, tem muita coisa que a gente continua fazendo ainda em termos de esportes, né? E esse tempo de rádio é só um tempinho, eu estou dando só um tempinho. Nós estamos preparando já com muito carinho um livro para contar toda essa história. E esse tempo de pandemia tem me dado essa chance de todas as manhãs, com a cabeça boa, sem ninguém, né, assim, conversando nem nada, a gente está buscando detalhes, páginas por página, para a gente fazer essa história desde aquele comecinho em Ibiá até esses anos agora em Araxá. Aproveita e divulga o seu site aí para o internauta. É o www.equipepositiva.com.br. Equipe Positiva. Como era uma marca registrada minha, né? Então eu levei ela comigo também para... saiu do rádio, né, da Rádio Cidade na época, eu levei ela comigo também para o site. E o seu prêmio que você... Troféu Moraes. Troféu Moraes todo ano aqui, esse ano está ainda Não, esse ano né? é pouco provável. Pouco provável. É pouco provável, nós tenhamos. Maravilha. Jorge Eustáquio Cérvulo, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui no UA Esporte. Muito obrigado a você, internauta. Semana que vem tem mais UA Esporte aqui na sua UA TV.